sei se eu falo boa tarde, boa noite para todo mundo. Ainda está claro lá fora, né? Parece que ainda é cara de boa tarde ainda. Mas muito bem-vindos. Acho que essa é a primeira vez que a gente está tendo realmente um culto brasileiro aqui em Cincinnati. Então, eu me sinto muito feliz de ter todo mundo. Estamos juntos aqui, podendo falar um pouco de Deus, ouvindo um pouco, compartilhando um pouco. E eu digo compartilhar porque não é só um compartilhar de palavras, é um compartilhar de vidas, porque estamos todos aqui juntos para compartilhar um pouco, conhecer um pouco do outro. Até por isso, a ideia de ter um pouco de comida no final para a gente... Brasileiro, eu acho que só se conecta com comida, né? Mas hoje eu queria convidar vocês a estar lendo em Mateus 21, do 28 ao 31. Mateus 21, 28 ao 31. Se você não trouxe sua Bíblia, é só acompanhar aqui pela tela dos dois lados. Essa é uma das grandes parábolas de Jesus. Parábolas é uma maneira extremamente sutil, eficiente e elaborada de você contar uma história que tem um fundo muito profundo, mas em poucas palavras. E Jesus, ele era mestre nisso. Hoje em dia, alguns talvez chamam ele de storytelling, né? Mas Jesus talvez foi o primeiro a fazer isso ficar mais famoso. Então, Mateus 21, 28, aqui diz, palavras de Jesus: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois ele se arrependeu e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E ele respondeu: eu vou, senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do meu pai? É interessante, né? Eu acho que quando você começa a colocar em perspectiva a forma como que a gente entenderia o que significa obediência, esse versículo, essa parábola, mostra de uma forma bem interessante. É coloca em contraponto aquilo que a gente tem a intenção de fazer com aquilo que a gente realmente faz. E essa está a grande diferença do que eu queria falar hoje, a respeito de obediência. Mas não só obediência. Eu queria falar de coragem, fé e obediência. Por que os 3? Porque se você olhar na Bíblia, na verdade, essas 3 palavras, elas são extremamente iguais. Muitas vezes até traduzidas em versões de Bíblias de formas semelhantes. Tem horas que você vai ver obediência e, na verdade, está fé, dependendo da linguagem da sua Bíblia. Então, é bem interessante. Isso não é à toa. Coragem, fé e obediência são coisas que são extremamente conectadas. Primeiro, coragem, fé e obediência na Bíblia, como falei, são sinônimos. E é impossível ser obediente se não for corajoso e ir com fé. Ao mesmo tempo, é impossível ter coragem se não for obediência. Só tem fé quem tem a coragem de ser obediente. Eu achei interessante essa frase. Assim como uma frase, dando de exemplo, que, sabe, você vai se meter com um gigante igual Davi, se Deus não te disser para você ir? Isso seria obediência. E também, você será que ia conseguir fazer se não tivesse a coragem para fazer isso? E você nunca sequer, talvez, ia pensar que isso era possível, enfrentar um gigante, se você não tiver fé. É interessante. Parece que em toda a nossa história de vida com Deus, existe assim um trabalhar de Deus para que essas 3 partes, que são iguais, elas se completem. E, principalmente, eu queria falar uma coisa muito hoje, que é sobre coragem. Coragem, eu acho que é uma coisa que todos nós estamos tendo que lidar muito mais do que no passado. Não digo coragem como pensando, mas estamos falando de guerra, estamos falando de... Não. Coragem das coisas mais simples da vida. Parece que se tornou muito difícil a gente exercer coragem para simplesmente ter uma postura. De falar alguma coisa que talvez seja contra o curso do que as pessoas pensam. Ou simplesmente a coragem para simplesmente abrir a boca e falar alguma coisa. Ou, como muitos diriam, a simples coragem de simplesmente dizer a verdade. Parece que a gente vive tempos onde ainda a verdade é muito questionável dentro do nosso coração. Ainda é fácil a gente pensar, eu acho que agora é um momento muito errado para falar uma verdade. E por isso a gente vai julgando, faltando coragem. Sabe, a gente falamos de gigante, mas a coragem não está em uma atitude corajosa. Tem a ver com uma identidade. Ser corajoso é diferente de ter atitudes de coragem. E é isso que Deus nos chama, a sermos corajosos. Até um coração corajoso. Davi, ele vence um gigante, para depois
se acovardar diante de um filho. Não é engraçado? Às vezes os nossos ícones de coragem na Bíblia, eles acabam sendo quebrados quando a gente vai vendo a história um pouco mais para frente, que aí você percebe que às vezes aquele que a gente chama de corajoso, talvez teve uma atitude de coragem e depois alguma coisa aconteceu. E não é assim com a nossa vida, parece? Parece que a gente não toma a identidade de coragem, a gente acaba sempre caindo entre indas e voltas. Não tomando a identidade, mas simplesmente tendo atitudes de coragem, ou atitudes de fé, ou atitudes de obediência. E achei interessante, quando eu falei a respeito de falar a verdade, tem alguém que hoje em dia está muito famoso, canadense, se chama Jordan Peterson, talvez já tenham visto falar dele, ouvido ele. E ele é uma pessoa que fala muito a respeito disso, da coragem de simplesmente dizer a verdade. Ele chega a colocar como se fosse um contraponto de ser um ser humano digno. E olha que ele, quando falava disso, nem falava de um ponto de vista cristão. É interessante como a gente parece estar perdendo a simplicidade das pequenas coisas, inclusive de dizer a verdade. Porque dizer a verdade é uma aventura, assim como todo o restante da vida cristã. E se você acha que não é aventura, é porque você ainda não foi colocado em perspectiva por Deus ainda para perceber um grande momento de dizer uma bela de uma mentira. Foi assim com todos, não? Foi assim, talvez, com Abraão, indo para o Egito, e a esposa dele sendo muito bonita, sendo cobiçada, caiu na tentação de falar uma mentira. Vamos ver o tempo todo histórias na Bíblia assim. E se você perceber, se a gente pudesse resumir a Bíblia inteira em poucas palavras, eu diria que a Bíblia é a história de Deus com o homem, mostrando para ele que ele precisa ser essas três coisas: corajoso, obediente e ter fé. Não é à toa que, principalmente no Antigo Testamento, o que mais acontecia era Deus levantar alguém dizendo: eu te estou chamando. E o profeta falava: não, eu tenho medo. Ou eu tenho a língua presa, não consigo. Ou é um outro povo, é lá em Nínive, eu não quero ir até lá. E Deus falando: você vai ser corajoso. Você precisa ser corajoso. E isso é uma questão de identidade. Sabe por quê? Porque, no final das contas, você já parou a pensar nisso? Se você realmente acha que é filho de Deus, como é que a gente poderia ser filho do Todo-Poderoso e, ao mesmo tempo, não ter coragem? Que identidade que existe essa entre filho e pai, que parece que às vezes está desconexa? Sabe? E eu fiquei, inclusive, pensando nisso esses dias, e me veio uma imagem. Não sei se vocês já conheceram alguém assim. Eu já. Vocês já conheceram assim, alguém que era chorão, reclamão, meio covarde? E até que você, quando começa a descobrir quem é essa pessoa, você vai descobrir que essa pessoa é filha assim, de um milionário. Um cara muito rico. Na verdade, para ele não falta nada. Aí, quando você olha para aquele cara, você fala: caramba, o cara ele só reclama. Parece que ele só tem assim, uma interna inferioridade. Até a ponto assim, de que está por fora, então fica até com raiva. Fala assim: caramba, meu, isso não faz o menor sentido. Tipo, você tem tudo e ainda está se sentindo assim? Tipo, inferiorizado, ou menos, ou chorão, ou covarde. É tão engraçado. Não sei se você já tiver essa experiência, eu já. Mas, principalmente, quando eu olho para dentro de mim mesmo. Porque todos nós somos assim. Todos nós temos um pai que é todo-poderoso, que tem tudo, mas, no final, parece que lá dentro de nós, a gente olha para o espelho e, às vezes, não consegue ver o reflexo do pai que há em nós. Por quê? Porque falta identidade. Falta a gente entender de quem nós somos filhos de verdade, lá no fundo do coração. E sabe de uma coisa? Isso é uma palavra difícil, mas eu preciso dizer. Deus não se agrada de filho covarde. Fala até de novo. Deus não gosta de gente covarde. E é engraçado isso, porque Jesus foi aquele que mais mostrou um exemplo de coragem, fé e obediência. Parece que, se você olhar a Bíblia em perspectiva, é a história de profetas e homens que tentaram seguir Deus durante todo o Antigo Testamento, falhando, tropeçando, caindo, para depois vir Jesus e fala: eu vou te mostrar como é que se faz, como é que se sobe na cruz, como é que vence a morte, o inferno. E assim faz Jesus. Falando também de obediência que assim Jesus teve, às vezes a gente fala coisas antagônicas, coisas assim que são meio contrárias. Por exemplo, a gente fala às vezes: eu queria poder ouvir a Deus para poder ser mais obediente. Porque às vezes eu queria entender direito o que é aquilo que Deus queria da minha vida.
Mas sabe, isso é antagônico, porque a questão é que Deus não vai falar intensamente com você se você não for obediente. Afinal de contas, por que ele faria isso? Só para te fazer mais culpado? Já pensou nisso? Será que Deus, às vezes, talvez não está falando tanto com você, ou comigo, ou com a gente, porque está faltando um certo nível de obediência dentro da gente, e Deus está só ali esperando? A gente fala, não, Deus, fala comigo, fala para onde eu tenho que ir. Para quê? Você não vai. Você quer que eu te faça sentir só o quê? Mais culpado? E assim, às vezes, acaba sendo a nossa forma de entender a obediência de uma forma antagônica. A gente fica esperando ouvir para ser obediente, em vez de, ao contrário, ser obediente para então ouvir. Isso faz uma grande diferença. Uma tão grande diferença que eu vou dizer uma coisa também. Você só será obediente, eu escrevi isso aqui, pois eu queria ler exatamente como está. Você só será obediente quando Deus pedir a você e você não entender nada e não fazer o menor sentido. Porque se você entendeu e fez sentido para você, já não é obediência. É bom senso. É puro bom senso. Afinal de contas, quem que é pedido para fazer alguma coisa que concorda e que faz sentido e faz, parece algum motivo de louvor? É o inverso. O caminhar de Deus em obediência é exatamente entender que tem coisas que não vão fazer o menor sentido, que a gente não vai concordar, e é exatamente aí que mora a obediência. Seguir a Deus de forma assim, cega, sem compreender nada, discordando de tudo. E é interessante que você vai ver muito isso na vida dos profetas, que é um detalhe que as pessoas não prestam atenção. Às vezes você fala assim, por que esse cara é um profeta, um herói da fé, se parece que ele fez umas besteiras ali ou caiu? Porque você não entendeu. Tem muita coisa que ele não concordava, mas ele fez assim mesmo. Não queria ir, mas foi. Exatamente como um dos dois filhos. Não queria, não entendeu, não via motivo para, mas foi obediente assim mesmo. E é assim que Deus nos chama a ter, obedientes. E não só obediente, mas ter fé. A gente acha que ter fé no Deus que não vê, e como eu disse antes, mas olha para si mesmo no espelho e vê alguém fraco. E como isso não faz sentido. Da mesma forma, eu queria dizer que o contrário de coragem é o medo. Pensa nessas três coisas juntas: fé, coragem e obediência. E eu queria dizer que, da mesma forma que o contrário de coragem é o medo, o que caracteriza a falta de fé não é descrença, também é o medo. Às vezes você até acredita, mas por medo de se tornar desobediente, medo de Deus, medo do outro, medo de si mesmo, você acaba não fazendo. Então você percebe como está em um círculo, como que um ciclo, que às vezes você quer fazer, você quer ser obediente. Você até tem fé que Deus pode fazer tudo isso, mas aí falta coragem. Aí você não faz, por medo. Ou você acha que tem coragem, mas você não consegue ser obediente, porque você não está ouvindo a Deus. Ou se não, você acha que tem coragem e tem fé, mas tem alguma coisa dentro de você que ainda está totalmente sem identidade. Esse é um detalhe bem interessante. Sabe que eu queria colocar 3 coisas para que a gente pensasse essa noite. Que, inclusive, essa mensagem eu queria fazer ela bem breve, para que vocês tenham bastante tempo de estar conversando um com o outro, se conhecendo, para que a gente possa estar celebrando juntos ali no fundo. Mas eu queria deixar 3 conclusões dessa história. A primeira é que o maior inimigo da sua fé é a sua racionalização. E eu queria que você pensasse muito profundo a respeito disso. Toda vez que você começa a racionalizar demais, você começa a, de novo, parar de ouvir Deus para ouvir alguém que você acha que é maior, você mesmo. Mas não é. E aí que as coisas começam a se perder muito grande. Você começou a querer encontrar sentido demais, e aí ficar conversando com a sua mente primeiro, pronto. É uma receita perfeita de desobediência. E é engraçado, porque sabe o que a Erika falou no começo? A questão da primícia, de dar primeiro, isso tem muito a ver com a nossa mente. Será que você está dando a sua mente primeiro para Deus, antes de ouvir a sua própria voz? Será que você está pensando que a sua racionalização você vai ser mais esperto do que aquilo que Deus tem para falar para você? Por isso, lembre disso. O maior inimigo da sua fé é a sua racionalização. Não queira entender tudo aquilo que Deus te fala. Seja obediente e no caminho você vai ver que Deus vai te revelar o que Ele quer para você.
A segunda coisa, você quer experimentar um relacionamento real com Deus? Então, pare de se focar na sua capacidade de vencer o pecado. Isso é uma palavra profunda. Pense bem, não pense de forma leviana. E vou repetir. Pare de se focar na sua capacidade de vencer o pecado. Não só porque ela não está em você a capacidade, está em Deus, no Espírito Santo. Mas é que tem uma coisa. Toda vez que você começa a se focar demais no pecado, que você não quer cometer, e você fica vivendo esse ciclo entre pecado, culpa, ressentimento, perdão e volta, você acaba deixando de fazer aquilo que é o que você foi chamado para, que é ser amigo de Deus, ser chegado de Deus. Por isso, aqueles que são chegados de Deus não são aqueles que são perfeitos. Não, muito longe disso. Mas são aqueles que, sendo perfeito ou imperfeito, vivendo cada fase da vida, ele está o tempo todo do lado de Deus. E assim é o reino de Deus. Assim é o reino de Deus, daqueles que são achegados a Ele, e não daqueles que se acham ou tentam fazer tudo perfeito. Até porque, tem um versículo, depois eu vou ler com vocês em Tiago 2, mas ele fala, você tem fé e você acha que isso vai te salvar? Ué, o diabo tem fé, ele crê em Deus, inclusive ele estremece. Que diferença isso fez para ele? Por isso você pensa que fé e uma vida onde você se foca em só ficar tirando o braço de ferro com um pecado, vai talvez te levar mais próximo de Deus? Pense de novo. A sua vida com Deus no dia a dia, seus momentos de oração, seu momento de pensar em Deus, trazendo Deus a cada pensamento no seu dia a dia, é esse o foco que Deus quer de você. E, inclusive, pare de falar tanto consigo mesmo em seus pensamentos, inclua Deus nessas conversas. Quantas vezes talvez a gente comece a falar com Deus no dia a dia, nos momentos normais da vida? Eu estou aqui conversando com alguém, falando, Deus, o que você pensa disso? Deus, o que eu deveria falar para essa pessoa? Deus, aquele restaurante? Deus, amanhã, aquele compromisso? Será que a gente está conversando tanto com a gente mesmo, que a gente está racionalizando demais e não colocando Deus incluindo a nossa vida? E o terceiro, que eu queria voltar à história dos 2 filhos de Mateus. E queria dizer que se os seus atos não mostrarem fé em obediência, não importa quantas vezes você falha aqui, que vai fazer a vontade do Pai, porque sua fé não tem obras, e sem obras ela é morta. Vou até ler de novo. Se os seus atos não mostrarem fé em obediência, seus atos, não importa quantas vezes você fale que vai fazer a vontade do Pai, porque sua fé, sem as obras, ela é morta. E por isso eu queria ler com vocês em Tiago 2, 14 e 20. Que diz exatamente isso. Tiago, apóstolo Jesus, diz, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhe dão o que precisam para viver, não adianta de nada dizer, que Deus abençoe. Vestam agasalhos e comam bem. Mas alguém poderá dizer, você tem fé, eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela esteja acompanhada de ações. E eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que é somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem, estremecem de medo. Mas não seja tolo. Vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. E eu quero conectar essa história com vocês, com a primeira história que eu li a respeito dos 2 irmãos. Porque, às vezes, a gente acha que a caminhada cristã é isso. É a gente tentando ouvir a Deus dizendo sim, ora sendo obediente, ora sendo desobediente. E aí, voltando naquele ciclo entre pecado, arrependimento, cura, perdão, pecado, arrependimento. Mas, na verdade, Deus te chama algo muito mais profundo, que é compartilhar uma vida com Ele. E compartilhando essa vida com Ele, entendendo que é através dos seus atos, a sua atitude de se levantar e ser corajoso, a sua atitude de ser obediente, a sua atitude de ter fé em qualquer circunstância, é o que, na verdade, vai construir esse seu relacionamento com Deus. Por isso, eu queria orar com vocês. Orar com vocês pedindo que, nesses momentos tão difíceis, tem tanta coisa acontecendo no Brasil, tanta coisa acontecendo aqui, no mundo, a gente só ouve falar de problemas, de guerras, de confusões, de tantos problemas, mas eu queria te encorajar e orar a Deus, que cada um de vocês, essa noite, tenha um passo diante de um senso de coragem, de uma identidade de coragem.
para viver essa aventura maravilhosa com Deus, que é de dizer a verdade a todo instante, de confiar em Deus, não importa o que, e de ser obedientes. Amém? Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos conhece cada uma das nossas frustrações, as nossas falhas, nossos medos, nossa pequenez, ó Deus. E mesmo assim o Senhor nos levanta. Mesmo assim, ó Deus, o Senhor nos cuida, nos esforça e nos faz ser corajosos. Mesmo através de cada momento que nós passamos dificuldade na vida, ó Deus. Porque eu sei que se hoje estamos em algum momento de dificuldade é porque precisamos ser corajosos. Precisamos ser fortes. Precisamos ser obedientes, ó Deus, e encher nosso coração de fé. Por isso eu lhe peço, Pai, trabalhe em nós, dá nossa identidade de filho, que possamos olhar, ó Deus, e compreender que aquilo que o Senhor nos fez, assim deve se cumprir sobre nós, de ser filhos amados teus, e para a glória de teu nome, que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Queria chamar os músicos para que a gente tocasse aqui uma última música. E queria convidar você também para, por favor, não só cante com a gente, mas não vá embora. Fiquem aqui, conversem com a gente. Vamos beber umas coisas ali atrás. E queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Amém?